Pablo Emílio Escobar, um dos maiores vendedores de drogas do mundo. Ele se tornou um homem rico o suficiente para ser classificado como o 7º homem mais rico do mundo. Em 1948, no auge de seu poder, Escobar estava movimentando toneladas de drogas. E ele também estava comandando a política do seu país junto com assassinatos de gangues rivais e até políticos. Vamos apenas dizer que Escobar era muito bom em seu trabalho. Mas não estamos aqui para falar sobre como ele ganhou seus estimados 30 bilhões de dólares de riqueza ilícita. Veremos as mansões insanas que ele gastou seu dinheiro encharcado de sangue. Se há uma coisa que Escobar era bom, era em gastar seu dinheiro. La Manuela. Estimou-se que Pablo Escobar transportava 15 toneladas de cocaína para os Estados Unidos todos os dias e foi ganhando cerca de 810 dólares por segundo, o suficiente para dizer que ele tinha muito dinheiro na mão e ele não estava exatamente disposto a colocar todos aqueles fundos ilícitos em um banco. Escobar costumava esconder seu dinheiro em todos os tipos de locais, incluindo campos de armazéns e algumas das propriedades enormes que ele possuía. Uma dessas casas era a propriedade incrivelmente luxuosa conhecida como La Manuela, que se você perguntasse a ele, ele diria que foi comprada de forma completamente ilícita. Então, que tipo de casa era La Manuela? Era a pequena fuga de Escobar quando ele queria um local sereno perto da água para descansar e se recuperar da rotina diária de administrar um império de drogas. Mas diferente de todas as outras pessoas que simplesmente tiram férias e vão passar em algum lugar, Escobar decidiu possuir seu local de férias. Então esta luxuosa propriedade de 80 mil metros quadrados na cidade turística de Guatapé era bem nas margens do rio, e ele deu ao lugar o nome de sua filha, Manuela Escobar. Pablo realmente derramou muito dinheiro neste lugar. Também ele não iria nomear qualquer lugar velho e de má qualidade com o nome da sua filha. O lugar estava decorado com uma enorme piscina, quadras de tênis e estábulos para cavalos. Escobar adorava comprar todos os tipos de veículos. Notou-se que ele comprou 15 jatos particulares e 6 helicópteros. Então é claro que La Manuela tinha um heliporto grande o suficiente para jogar futebol e uma doca para hidroavião. Quando você é um traficante tão poderoso quanto Escobar, estava praticamente em nenhum lugar seguro. Mesmo La Manuela não era uma grande fuga. Ele construiu torres de guardas na propriedade para que ninguém entrasse lá sem a sua permissão e ainda assim, apenas 8 meses antes de sua morte, La Manuela caiu em um ataque inimigo. Foram usadas no ataque 200 quilos de TNT. Foram colocadas em um de seus banheiros e detonadas explodindo um pedaço considerável do edifício. Depois disso, La Manuela foi abandonada e lentamente recuperada pela natureza. Atualmente está dilapidada e coberta por plantas. Olhando pelo lado positivo, as pessoas costumavam jogar paintball em suas ruínas. Então não é um desperdício completo que La Manuela foi abandonada. Escobar provavelmente escondia parte de sua enorme riqueza na casa. Depois de sua morte, as pessoas visitaram a propriedade e destruíram o lugar buscando por sua riqueza abandonada. De acordo com o irmão de Escobar, cerca de 10% ou 2,1 bilhões foram perdidos ou destruídos da riqueza de Escobar. Graças a uns locais estranhos que Pablo escondia seu dinheiro, eles simplesmente presumiram que tinha sido comido por ratos ou destruído pelo tempo. Em alguns casos, foi simplesmente perdido. Fazenda Nápoles, outra das casas de Escobar, era a propriedade conhecida como Hacienda Nápoles. Esta era uma casa que realmente expressou mais o lado divertido e brincalhão de Pablo. Foi construído em Puerto Riunfo, na Colômbia. A propriedade cobria uma área insana de 7,7 mil quilômetros quadrados. Este local é ainda maior do que o parque da Disney. Tudo isso só para ele e sua família. Pablo colocou algumas atrações para dar aquela sensação de parque temático. A propriedade incluía uma casa colonial espanhola, algumas esculturas e um zoológico que abrigou todos os tipos de animais exóticos. Lá havia uma praça de touros e uma pista de corrida de karts, simultaneamente mantendo sua família segura e entretida dentro dessa propriedade pesadamente protegida. Lembra quando mencionei o amor de Escobar por veículos? Então, a Fazenda Nápoles era grande o suficiente para ter um aeroporto privado, afinal ele precisava de um lugar para guardar seus jatos particulares
e a casa de alguma forma ainda tinha espaço suficiente para armazenar sua enorme coleção de carros antigos e luxuosos. Após a morte de Pablo Escobar em 1993, muitos dos edifícios originais da propriedade foram demolidos ou recondicionados para outros fins, e agora foi convertido em um parque temático familiar construído no topo do legado do rei das drogas, a Casa Grande. Ele construiu na minúscula ilha caribenha de La Isla Grande, com uma população de pouco mais de 1.000 habitantes. Era uma das maiores propriedades de Pablo Escobar. E era apenas acessível por um barco especial vindo de Cartagena. Este não era um lar para os olhares curiosos do público. No auge da sua grandeza, La Casa Grande era tão grande que tinha mais de 300 quartos mobiliados com chuveiros em ouro maciço em todos os banheiros desta casa. Isso é uma prova de quanto dinheiro que Escobar realmente tinha, e como, apesar dos seus melhores esforços para gastar tudo o que ele tinha, ele nunca conseguia esgotá-lo. Quando construiu esta casa de festas, Escobar encomendou construir um complexo gigante que fosse uma mansão com paredes brancas resplandecentes, uma enorme piscina, uma pista de pouso de helicóptero e a construção de docas. Para chegar a esta mansão, teria que levar algumas horas necessárias de caminhada pela floresta caribenha apenas para dar uma olhada na mansão. Após a morte de Escobar, a mansão em La Isla Grande veio a ficar sob o cuidado do governo e desse modo ela caiu em ruínas. O vasto complexo, que antes realizavam reuniões elaboradas entre alguns dos homens mais poderosos do submundo, foi reivindicado pela natureza. La Casa Grande não recebeu o mesmo tratamento que algumas das outras propriedades de Escobar. Foi deixada abandonada e esquecida. Você nem consegue encontrar no Google Maps Edifício Mônaco. Durante sua vida, Pablo Escobar foi capaz de construir e adquirir várias propriedades no país e no exterior, algumas das quais eram para ele e algumas eram para as comunidades pobres da Colômbia. Basta dizer que nem todas as suas casas eram uma enorme e mega mansão. E exemplo disso foi sua propriedade menos escandalosa em Medellín cidade, na Colômbia. E a casa se chamava Edifício de Mônaco, mas ainda assim foi ocupada por Escobar durante vários anos. Era um prédio cinza de 6 andares com uma linda decoração, e lá no topo do prédio era um lugar especial para Escobar, uma cobertura incrivelmente decorada. Escobar ocupava o Edifício Mônaco há vários anos, isto é, até 1988, quando foi bombardeado por um cartel rival forçando o chefão a abandoná-lo. O edifício foi abandonado por várias décadas depois de Escobar morrer. O local tornou-se um ponto turístico para as pessoas. Eles vinham ver onde o famoso traficante viveu. 2018 foi demolido por autoridades municipais na tentativa de superar a dolorosa história que o edifício representava, e então foi transformado em um memorial para as vítimas de Pablo Escobar, Hotel Escobar, sendo o traficante mais poderoso de todos na Colômbia. Significava que Escobar viveu uma vida que fez com que ele evitasse cartéis de drogas rivais, e evitando a polícia ao mesmo tempo com a trajetória que sua vida estava tomando, ele acabaria morto nas mãos de uma gangue rival, ou apodrecendo na prisão pelo resto de seus dias. Mas sendo o Pablo Escobar, ele de alguma forma encontrou uma maneira de evitar prisão pelos Estados Unidos, enquanto era protegido das pessoas que queriam a cabeça dele. Usando sua imensa riqueza e influência, ele conseguiu convencer e coagir autoridades locais para permitir que ele construísse sua própria prisão. O que significa que ele seria tecnicamente preso, mas em seus próprios termos. Lembre-se, este é Pablo Escobar. É claro que isso não foi uma típica prisão sancionada pelo governo. A prisão autoconstruída. É assim que La Catedral também se referia como o Hotel Escobar não foi exatamente construída para manter Pablo dentro, em vez disso, funcionou mais para manter seus inimigos fora. Tinha a defesa ideal. Foi construída na encosta de uma montanha enevoada para evitar qualquer ataques aéreos e era guardada por homens que Pablo escolheu a dedo. Digamos apenas que se você conseguisse encontrar o lugar, você definitivamente não entraria lá com vida. La Catedral ganhou o apelido de Hotel Escobar porque o lugar era nada mais que um hotel 5 estrelas construído para que Escobar pudesse brincar de prisão. O lugar estava repleto de regalias que você nem pode imaginar. Tinha um cassino onde ele poderia jogar com os homens que ele contratou para protegê-lo.
Ele construiu um teatro para sua filha Manuela. Lá também tinha um spa e havia um campo de futebol, já que Escobar era um grande amante do esporte. Ele já trouxe a seleção da Colômbia para jogar, onde ele lhes mostrou ótima hospitalidade e eles jogaram futebol juntos. Escobar não deixou que estar na prisão o manteria afastado do mundo exterior. Ele frequentemente costumava receber muitos convidados e dar festas. La Catedral, o local, tinha sido construído com vários quartos luxuosos e mobiliados, mas isso não foi tudo que Escobar construiu em sua prisão. Ele tinha certeza de que equipar o lugar com o que há de mais moderno de dispositivos de comunicação lhe permitiria administrar seu império de drogas de longe. Quase parecia que não havia como se livrar de Pablo Escobar e que ele estava destinado a aterrorizar a Colômbia nas próximas décadas. É claro que agora sabemos que não é assim que a história termina. Embora o governo estivesse disposto a fechar os olhos para Escobar, continuar a administrar seu império de drogas. O acordo desmoronou quando foi relatado que o governo teve 4 de seus tenentes torturados e assassinados em La Catedral. O governo colombiano decidiu que tinha que mudar Escobar para uma prisão padrão, mas Escobar recusou. Depois de cumprir 1 ano e 1 mês na Catedral, Escobar, mais uma vez, saiu em fuga, no que se seguiu uma caçada humana. Empregou uma força unitária de 600 homens especialmente treinados pela Força Delta dos Estados Unidos e foram nomeados bloco de busca e liderados pelo coronel Hugo Martínez. Em 2 de dezembro de 1993, Escobar foi baleado e morto pelos homens que o governo tinha enviado para persegui-lo. E La Catedral, a prisão que uma vez abrigou o mais perigoso e poderoso traficante do mundo, tem sido convertida num mosteiro que tem um toque de ironia. A maioria das estruturas originais em La Catedral foram destruídas por pessoas procurando o tesouro de Escobar abandonado. Depois que La Catedral foi abandonada, ficou como uma casca vazia do seu antigo eu por vários anos. Até 2007, quando um grupo de monges beneditinos chegou ao local e transformou. Hoje é usado como local de eventos religiosos, peregrinações, e é muito mais saudável do que costumava ser. Tem até mesmo um memorial às vítimas do cartel de Escobar. Escobar era dono de muitas propriedades em sua vida, e até agora elas foram abandonadas ou deixadas para serem recuperadas pela natureza ou transformadas em algo positivo e usadas para lembrar as vítimas do duro reinado de Escobar sobre a Colômbia. O que você acha das muitas mansões de Escobar? Elas eram um pouco demais até mesmo para um chefão do tráfico. Se você gostou deste vídeo, então deixa o like e se inscreve no canal.